Olá, bom dia. Eu sou Gilmara Teixeira, pastora e educadora na Primeira Igreja Batista em Figueira, Nova Iguaçu. Também diretora da nossa escola de capacitação bíblica, no momento funcionando como EBD virtual. Ou seja, relembrando que no próximo trimestre nós vamos continuar de forma virtual. Vamos trabalhar como escola bíblica, sendo que ainda não de forma presencial. Vamos continuar com o nosso virtual, não estamos podendo ainda trabalhar nas salas, né, devido a não estar nos aglomerando. Vamos usar ainda a revista Palavra e Vida, sendo que para esse trimestre nós vamos usar o tema Esperança em Tempos de Quarentena. Você pode entrar no site da Palavra e Vida e baixar, ou você pode procurar um dos nossos grupos de redes sociais que nós já disponibilizamos o arquivo. Quem não conseguir pode me procurar ou procurar a Camille em um dos dias da semana em nossa igreja, que é a nossa secretária, levar um pendrive que a gente coloca o arquivo para vocês, tá ok? A cada semana um dos nossos professores vai estar ministrando a aula. Semana passada foi o nosso pastor, o Udes Paura, hoje eu e assim sucessivamente. Só antes de começar, querendo lembrar também a todos vocês que estamos em plena campanha de missões nacionais, tema Porque Ele Vive. Não esqueça de fazer a sua contribuição para os nossos missionários que estão no campo, porque eles precisam das nossas ofertas, embora estejamos no tempo aí vivendo a pandemia, vivendo esses problemas todos, mas eles necessitam, eles carecem das nossas orações e das nossas contribuições financeiras, pois eles estão lá, eles continuam e precisam que as nossas ofertas os alcancem. Então vamos lá? Hoje é segunda aula e traz como tema a diversidade traz maturidade. E sempre vai funcionar assim, com essa carinha de sono, né? Após o nosso culto, que tem iniciado às 9 da manhã, geralmente tem terminado em torno de 9h30, que já está sendo realizado de forma presencial, mas também está sendo transmitido em nossas redes sociais. A nossa EBD geralmente está sendo disponibilizada, né? A nossa EBD virtual, a partir de 10h30 por aí, tá bom? Hoje o nosso texto básico está em 2 Coríntios 4, 16, 18, que eu vou estar lendo para vocês na versão King James. Vocês podem estar acompanhando na versão de vocês, que diz assim: portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso exterior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que o que não se vê são eternos. Amém? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as questões que a gente vem enfrentando das adversidades aí no período de quarentena, que tem sido várias, né? Bastante. Mas as adversidades trazem maturidade. Nós precisamos aprender a extrair isso para sermos mais maduros dessa fase de quarentena. Aqui na página 18 da revista começa assim o primeiro parágrafo. Vou ler para a gente poder pensar um pouquinho juntos. A esperança é uma das virtudes que distingue a trajetória do verdadeiro discípulo de Jesus. O apóstolo Paulo passou por situações desafiadoras num ambiente de obediência e cumprimento dessa obediência, né, da missão. O apóstolo Paulo, a gente já trabalhou vários textos com ele quando a gente estava falando sobre a ansiedade e a depressão aí para quem acompanhou, né? E melhor do que ele, como exemplo, nossa, acho que nem tem, né? Ele foi obediente, ele aceitou o chamado, ele sofreu, ele passou por prisões, perigos, ou seja, várias adversidades, coisas que a gente
tem enfrentado aí nesse momento de Covid-19, nesse momento de pandemia, nesse momento de várias adversidades, mediante a quarentena, mediante a todas as questões que a gente vem enfrentando nos últimos momentos. A adversidade tem o poder de revelar a intensidade de nossa comunhão com Deus e o nível da nossa confiança em sua palavra. Ou seja, o que a lição vem trazendo pra gente neste dia? É neste momento de adversidade tão intenso que a gente vem provar realmente se estamos ou não em comunhão com Deus. Infelizmente, o que a gente tem observado? Que muitas pessoas têm se afastado de Deus. Muitas pessoas não têm conseguido, mediante as adversidades desse período de quarentena, de luto, de dificuldades financeiras, da enfermidade, ou seja, várias adversidades juntas, não têm conseguido se manter fiéis. Ah, Gilmara, não é fácil. Não estou dizendo que seja. Não tem sido mesmo. Não tem sido fácil para mim. O que leva a pensar que é fácil para um pastor? É fácil para uma pastora? Para um líder? Não, gente, não é fácil. Porque as emoções chegam numa intensidade tamanha, as adversidades têm vindo numa intensidade tamanha que a gente não tem conseguido, a não ser que tenhamos plena comunhão com Deus, a não ser que você busque uma maior comunhão com Deus, que a adversidade traga a nós, na mesma proporção, essa busca pelo seu Senhor. Vocês estão entendendo? Vem a adversidade aqui, ó, e você tem que descer aos pés do Senhor para que a sua intimidade, a sua comunhão com Ele possa sobressair a essa adversidade, para que ela possa descer e assim você possa sobressair e crescer em maturidade. É fácil? Não, claro que não. Mas é preciso buscar a Deus. Como? Em oração, em jejum, leitura bíblica. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Não é mágica, gente. Ah, não é murmuração. Ah, o problema não é a sua igreja, não é o seu pastor, não é a sua liderança. O problema é quando não existe isso. E não sou eu que estou dizendo, é a lição. Vamos ver? Vamos continuar? Então, vem falando isso, né? Que a adversidade tem o poder de revelar a intensidade da nossa comunhão com Deus. É o nível de nossa confiança em sua palavra. Tá aqui, ó, página 19. Então, ó, vem falando na página 19, o seguinte, ó, há um provérbio anônimo que diz: somente sabemos o sabor do chá quando colocamos água quente nele. Tem um muito popular que diz que só quando o bicho pega, né? Que a gente vai ver quem é quem. Que realmente acontece. Então, é por aí. No ponto 1 diz assim, ó, a adversidade é inevitável. Ah, tá muito complicado. Tá, estamos passando pelo problema da pandemia, mas sempre houve e sempre haverá adversidade. Estamos enfrentando esse tipo de adversidade agora. Né? Nem de longe a promessa da palavra sugere que a vida cristã envolve imunidade e problemas na vida do cotidiano. Nunca
a palavra do Senhor disse que nós não passaríamos por aflições e adversidade. Nunca. Nunca. A palavra do Senhor, falsos profetas podem ter te enganado. A palavra do Senhor, não. Então, na verdade, ou já passamos, ou mais cedo ou mais tarde passaremos por adversidade. Foi o que eu acabei de falar, né? O ponto 2 vem falando que a adversidade tem pontes diversas. Também já falei isso. Vai doenças, é dinheiro, vai ter várias questões. Aí vem detalhando, né? As adversidades podem surgir por pessoas que estão à nossa volta. Falsos irmãos, falsos amigos, problemas na família, enfim. A adversidade pode surgir por ação de Satanás? Pode. Mas nem tudo também é Satanás, é o inimigo não, tá? Preste atenção nisso. Como diz Vigia, nem tudo. Às vezes você bota a culpa tudo no inimigo, mas talvez a culpa seja sua. Talvez a culpa seja sua. Você não ora, você não lê a palavra. Você não está em comunhão com a igreja. E a culpa é do diabo? Presta atenção. Então, a adversidade pode surgir por uma ação divina? Pode. Às vezes é permissão do Senhor que a gente passe por alguma situação. Para quê? O que o tema diz? Para que a gente alcance maturidade. A gente precisa estar atento, ter olhos espirituais para as coisas. Quer ver uma coisa? Leram a lição? Estudaram? Leiam. Terminou de assistir? Mas leiam. A lição tá rica, gente. As pessoas não leem. As pessoas não querem ter conhecimento e querem murmurar. Como vai adquirir maturidade cristã? Como? Vai ficar menininho no leite o tempo todo. Então não dá. Vai viver em adversidade sim. Quer melhorar? Palavra, oração, leitura bíblica. É a chave. É simples. Vem falando aqui o ponto 3. A adversidade é pedagógica. Olha que interessante. Mais importante que sair das situações de adversidade é aprender lições que a adversidade pode nos proporcionar. Eu tenho ouvido muito assim: as pessoas vão sair muito melhor depois dessa pandemia. Vão mesmo? Será? Eu não tenho visto, não. Tenho visto pessoas piorarem muito. Sabe por quê? As pessoas só estão se revelando. Triste. Isso, até engasguei. Triste, porque eu queria que as pessoas aprendessem. Mas tem gente que não aprende. Sabe por que não aprende? Porque não quer aprender. Ai, Gilmara, você hoje tá... Não. É a lição que tá me levando a isso. Porque é pedagógico. O que é pedagógico? Quer dizer que ensina. Só aprende quem quer, quem está disposto a aprender. Quem não está disposto a aprender... E eu estou aqui essa manhã disposta a aprender. Falei, nossa, não tinha reparado isso. Na adversidade, aprendemos que somos pó, né? No drama produzido pela Covid-19, desde as grandes potências do mundo até as civilizações mais atrasadas, chegamos às mesmas conclusões. Bastou um vírus microscópico para que o mundo inteiro, né, visse a sua insignificância. Nós não somos nada. Um vírusinho vem, quantas pessoas queridas nós já perdemos? Quantas pessoas queridas nós ainda poderemos perder? Eu, você que está me ouvindo, não sabemos se sairemos vivos dessa pandemia. Não sabemos. Eu estou aqui falando com vocês hoje. Eu espero em Deus vencer essa pandemia, mas eu não sei, eu não tenho certeza. Eu estou fazendo o possível, estou tomando todos os cuidados, estou tentando zelar pela minha amada igreja, por todos que estão aos meus redores. Nem assim isso é compreensível por todos. Vamos continuar fazendo a nossa parte, não é? Mas as pessoas não entendem assim. Ou seja, para que a gente vença a adversidade e tenhamos uma maior maturidade,
É leitura bíblica, gente. O texto está falando o tempo todo. Eu vou ficar aqui falando meia hora, sendo repetitiva. Porque as coisas visíveis são fáceis, mas a gente precisa buscar aquilo que a gente não enxerga, mas que nos leva à eternidade. O texto já nos disse isso. A adversidade nos faz crescer. Por mais intenso que seja o sofrimento dessa vida, Paulo a qualifica como leve e momentâneo. Na história da igreja, sempre houve adversidade. Sempre haverá. Não tem como fugir disso. Para pensar e agir, para a gente terminar. Por serem imprevisíveis, como você se prepara para os dias da adversidade? São perguntas que a gente quer deixar para que você reflita. O que fazer para que as adversidades não nos afastem de nossos compromissos espirituais? Porque o que nós mais temos visto nos últimos dias, primeiro era, a igreja está fechada, não vai abrir quando? Por que não abre? A gente está com cautela, calma, abrimos a igreja, reabrimos a igreja, né? Cadê o povo que tanto pediu para abrir a igreja? A maioria, eu não posso citar nomes, não participou ainda de um culto. Isso eu posso dizer porque eu tenho ido a todos. Um culto. Ué, mas não queriam que abrisse a igreja? Mas não estão. Cadê o seu compromisso espiritual? Não se envolve, não mantém um compromisso. Qual o valor das promessas da palavra de Deus nos dias de hoje, da sua calamidade? Essa pergunta é forte. Se todo o mundo crente e incrédulo estão sujeitos aos sofrimentos, qual a vantagem de servir a Jesus? Eu sei para mim quais as minhas vantagens. E para você? Tem vantagens? De repente você nem consegue enxergar que tem. Complicado isso. Então, a adversidade traz maturidade. Sim, traz. Se você quiser aprender. Se você quiser buscar essa maturidade. Mas se você quiser continuar aí de mimimi, continuar sendo menininho no leite, a opção é sua. Mas para que você cresça, para que você adquira maturidade, eu vou te dar o caminho. Tá aqui. Tá bom? Fique com Deus. Que Deus te abençoe.